Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Antes da gente fazer a leitura, quero lembrar os missionários, evangelistas, que foram evangelizar quinta-feira passada, tá bem? Amanhã, novamente, o mesmo grupo evangelizando. Quem quiser acompanhá-los, tá bem? Serão bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Evangelizar aqui, próximo ao templo, para a glória de Deus. Vamos para o livro de Hebreus. Tivemos ontem um culto campal abençoado ali na Avenida Robert Kennedy. Também foi uma bênção de Deus. Que a igreja continue trabalhando, fazendo culto campais, evangelismo. A gente não pode ficar só dentro do templo, né, igreja? A gente também tem que ir pregar o evangelho às vidas lá fora. Igreja, livro de Hebreus, capítulo 1. Bendito seja o Senhor. Temos uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja. Eu gostaria que o evangelista Ismael viesse ler esse capítulo 1. Posso aqui do microfone. O evangelista vai ler o capítulo 1 todinho, a igreja vai acompanhar. E depois nós vamos meditar nos versículos. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Capítulo 1 completo. Depois a gente vai mastigar aqui devagarinho, para ter uma boa digestão. Tá bem? O que Deus me der, eu passo para você. Não sei tudo. Tá bem? Sou pequenininho. Mas o pouco que Deus me der, eu faço como o apóstolo Paulo. O que recebi do Senhor, vos entreguei. Tá bem? Então, que Deus passar para mim, estarei servindo a igreja. Evangelista Ismael. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim o texto. Tem por título Cristo como Filho de Deus superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo de número 5. Porque a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos fez ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça
e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus, são obra de tuas mãos. E eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, vamos voltar para o versículo primeiro, nós vamos lendo, e a gente vai se alimentando da palavra, né? O evangelista já fez a leitura, nosso agradecimento a ele, para a glória de Deus. Eu acredito que só em ler, a igreja já deve ter absorvido alguma coisa da parte de Deus. Também faça leitura bíblica em casa. Reserve um momento para você parar e meditar nas escrituras sagradas. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem. Temos que trabalhar para ganhar o sustento, para a vida secular. Temos que cuidar da família, do casamento, dos filhos, comer, beber, nos vestir. Mas também temos que ter um momento para a leitura da palavra de Deus. Cristão, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Somente os 3 cultos por semana não é suficiente para um crescimento espiritual. A gente participa dos cultos na igreja, em casa também a gente vai ler, para testificar se aquilo que foi ministrado verdadeiramente está nas escrituras. Tá bem? Os crentes de Bereia, quando eles ouviram Paulo pregar, eles foram para as escrituras. Olha como eles foram sábios. Paulo era chamado de tagarela, pregador de uma doutrina estranha. Aí os de Bereia foram para as escrituras e descobriram que ele pregava a verdade, dita pelos profetas, acerca daquele que havia de vir, Cristo Jesus. Vamos para o versículo 1. Diz assim o primeiro: havendo Deus, antigamente, quer dizer, no passado, falado muitas vezes, quer dizer que não poucas, mas muitas vezes, e de muitas maneiras, de várias formas, aos pais, pelos profetas. Diga, Deus falou antigamente pelos profetas. Diga, pelos santos homens de Deus. Aí diz que ele falou, igreja, usando os profetas no passado, muitas vezes, e de várias maneiras, assim como ele quis. Isso no passado. Aí continua no versículo 1, a parte B, diz assim: e a nós, geração presente, também da época de Paulo para cá, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Diga, falou pelo Filho. Glória a Deus. Olha, igreja, antigamente Deus falava muitas vezes por inúmeros profetas. Deus falou com o seu povo. Agora, de um tempo para cá, vindo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem se manifestado
ao mundo, aos que estão no mundo, através da sua palavra, através de Cristo. Ele diz aqui que no passado Deus usava profeta como intermediários. E hoje Ele usa a palavra. Hoje nós podemos ouvir a voz de Cristo através da palavra de Deus. Vamos abrir a escritura no livro de Números, capítulo de número 12, e nós vamos ver e testificar como Deus falava pela boca dos santos homens de Deus no passado. Números, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 5. Aqui nós estamos indo lá para o passado, no tempo de Moisés, servo do Deus Altíssimo. Todos acharam? Número, capítulo 12, versículo 5. O que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos testificar. Porque nós lemos lá em Hebreus 1 que no passado Deus falou pelos homens, santos homens de Deus, profetas e escolhidos de Deus. Então vamos testificar aqui. 12, versículo 5 diz assim: Então o Senhor Deus desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, que era irmão de Moisés, e a Miriam, também irmã de Moisés. E eles saíram. Versículo 6. E disse, olha o que foi que Deus disse para Arão e para Miriam. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houve profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, com Moisés, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Olhe para cá, olha, igreja, aquele tempo de Moisés, Deus descia em uma nuvem, e a nuvem envolvia ali parte da tenda da congregação, e Deus falava com o seu povo. Moisés foi um mediador para que Deus o usasse para falar com o seu povo, para dirigir o seu povo ao caminho da salvação, da terra prometida que manava leite e mel. Olha o que foi que aconteceu. Arão e Miriam ficaram como enciumados, e começou a ouvir nos pensamentos e no coração de Arão e de Miriam, que eram irmãos de Moisés, uma certa batalha nos seus pensamentos. E eles começaram a se engrandecer, dizendo: Deus fala com ele, com Moisés, mas Deus também fala comigo, fala contigo, Miriam. E eles ali se levantaram contra Moisés, querendo se igualar ao seu líder, ou querendo até ser melhor do que o seu líder. Então Deus ali se revela, desce em uma nuvem, uma coluna de nuvem, e chama Arão e chama Miriam para conversar. Aí Deus diz assim: se tem profeta na terra, ele está se referindo aos seus profetas.
Nesse texto ele não está se referindo aos falsos profetas, mas aos profetas verdadeiros. Se há profeta na terra, em visões e sonho, em figuras, falo com eles. Está vendo, igreja? Então Deus está mostrando que no passado ele se revelava aos profetas através de sonhos, enigmas, visões, revelações. E ali os profetas entregavam a mensagem de Deus para o povo. Mas devido a certa, eu queria nem usar essa palavra, inveja. Mas parece que havia inveja neles. Então Deus chama Arão e Mira e diz: vem cá. Com Moisés, meu servo, é diferente. Com Moisés eu falo com ele boca a boca, para que ele vá até o meu povo e passe para o meu povo a minha palavra. Bendito seja o Senhor. Então, igreja, voltamos aqui para Hebreus. Nós vimos aqui no capítulo 1 que Deus no passado usou muitos profetas, da maneira que Ele quis, de várias maneiras. Nós vimos um exemplo aqui de Moisés, e muitos outros, usou Jeremias. Ele chamou Jeremias e disse: não temas, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E assim há muitos profetas no passado, Deus se revelou. Mas nos dias atuais, aqui fala até nos últimos dias, Ele fala por intermédio do Filho, que é Jesus, igreja. Por isso que é muito bom a gente, como eu disse antes, ler as Escrituras, porque Cristo se revela através da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó, versículo 2: a quem, que é Cristo, aquele a qual ele fala nos últimos dias, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, igreja, nos últimos tempos, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para cá, Deus tem falado através de Cristo, da palavra. O próprio Jesus, Ele é a palavra. Então diz, o qual, que é Cristo, que Ele constitui o herdeiro de tudo, por meio de quem fez o mundo. Bendito seja o Senhor. Abra aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos para o versículo 2 e 3. Nós vimos que ele se revelou através de Cristo, e se revela, e Cristo, herdeiro de todas as coisas. Certa vez Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e por ele também fez o mundo. Olha, igreja, é muito interessante. Jesus, ele passou a existir, não foi depois que ele nasceu do ventre de Maria. Jesus já existia nos céus, ele já era filho de Deus. Ele apenas teve que nascer de uma mulher,
a saber, Maria, serva de Deus, para que pudesse vir ao mundo em carne. Então Cristo habitou em carne na terra, para a glória de Deus. Aí vamos testificar aqui, porque nós vimos que por ele foi feito o mundo. Então, antes de Maria nascer, Cristo já era. Antes de Abraão ser, Jesus disse: eu sou. Aleluia. Então vamos para o versículo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 2 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, igreja, Deus nos últimos dias tem se revelado através daquele que criou todas as coisas. Então a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele estava no princípio, criando os céus e a terra, junto com o Pai. Quando Deus foi criar o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer que Deus não estava criando sozinho. Façamos, ele usou o plural. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas por quê? Porque a igreja, Jesus, o próprio Pai, se revela através de Jesus. Se nós subirmos para o versículo 1, ainda em João capítulo 1, está escrito assim: no princípio, quer dizer, no começo de todas as coisas, era o verbo. Algumas traduções diz a palavra. E o verbo ou a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha só. Se Cristo é a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus, então Deus se revela aos homens através de Cristo. No passado ele usava profetas, hoje através da palavra de Deus. Também não quer dizer que Deus possa usar alguma pessoa. Também Deus pode se revelar a um santo homem de Deus, a uma santa mulher de Deus, e impulsioná-lo pelo Espírito para falar com alguém, tanto na palavra como pela revelação na alma. Mas Deus tem os seus que ele escolhe a usar. Não é também sair por aí entregando recado de casa em casa, irmão a irmão, de igreja a igreja. Não, mas o Senhor diz: pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos voltar para Hebreus. Vamos para o versículo de número 3. Ainda se referindo ao Filho, a Jesus, o qual, olha só, que ele fala acerca de Cristo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Então quer dizer que a glória do Pai estava no Filho. A glória do Pai se revela em Cristo. A presença de Deus está no seu Filho, o qual sendo o resplendor da sua glória. Resplendor da glória de quem? Do Pai. Cristo era o resplendor da glória do Pai. Ele se revela, Deus se revela hoje através do seu Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus diz: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bendito seja o Senhor. Aí diz assim: sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas
pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus! Olha, igreja, Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Nós podemos ver Deus em Cristo, em Jesus. E onde o veremos? Na sua palavra. Jesus se revela na palavra, igreja. Quando você alcança na atmosfera espiritual, no seu novo nascimento, no render-se a Cristo, no arrepender-se dos seus pecados, na regeneração, através da palavra de Deus, Jesus se revela à sua igreja. Nele está o resplendor da glória de Deus. Você quer ver o brilho de Deus, a luz de Deus, o resplendor da sua glória? Nós o acharemos em Jesus, em Cristo, para a glória de Deus. Aí diz mais assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós lemos lá em João 1:2 que ele criou todas as coisas, e que sem ele, que é Cristo, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, igreja, não seria criado. Sem Jesus, nós não teríamos direito à salvação. Sem Jesus, estaríamos todos perdidos, ainda mortos nos nossos pecados. Deus se revela através de Cristo. Aí diz mais: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Está vendo? Ele se entregou por morte de cruz. Ele derramou o seu sangue. O próprio Deus veio à terra na pessoa do seu Filho. Quem via o Filho, via o Pai. Quem cria no Filho, cria no Pai. Quem recebia o Filho, recebia o Pai. Aleluia. E assim também é nos dias de hoje. Você quer ver o resplendor da glória de Deus? Venha a Cristo. Busque a Cristo. A Bíblia diz que jamais ninguém viu a Deus. Ninguém pode ver a face de Deus. Mas nós podemos conhecer Deus. Não é porque que a gente não viu a face que a gente não pode conhecê-la. Nós o conhecemos através do seu Filho, de Cristo. E nós conhecemos a Cristo através da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele trouxe a purificação dos nossos pecados, se entregando em morte de cruz. Aleluia! Igreja, hoje eu ouvi um pastor pregando, e ele dizia que não foram os homens que mataram a Cristo, não foram os carrascos que mataram a Cristo. E eu comecei a concordar com ele, quando ele foi explicando. Ele disse que ele mesmo se entregou. Era impossível Cristo ser vencido pelos homens. É impossível.
ainda que ele tinha expirado na cruz. Diz lá em Pedro: morto sim na carne, mas vivificado em espírito, desceu às regiões inferiores da terra, aleluia, e depois ressuscita no terceiro dia. Igreja, jamais Jesus, o seu espírito morreu. Morrendo o homem, acabou os seus pensamentos. Morrendo o homem, acabou o seu sentimento. Amor, alegria, lembrança, já pereceram. Não faz mais parte nenhuma do que se faz debaixo do céu, diz lá em Eclesiastes. Mas Jesus, ele apenas deixou a sua carne, seu corpo, estacionado na cruz, enquanto ele iria nas regiões inferiores pisar na cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Então, igreja, nos últimos dias, Deus fala através do seu Filho, o qual fez o mundo, criou juntamente com o Pai, o qual também é o resplendor da sua glória. Estou fazendo um pequeno resumo do que já foi lido. E a si mesmo se entregou. Ele se rendeu. Ele se entregou. Por uma só palavra, Jesus teria destruído todo aquele soldado, todo aquele povo que estava contra ele. Mas se ele se entregou, se ele não se entrega, se ele não se entregasse, nós ainda estaríamos mortos dos nossos pecados. Aleluia. Tanto é que os homens não conseguiram matar o espírito dele, que ao terceiro dia ele volta. O corpo dele ressuscita. Não é o espírito de Jesus que ressuscita, é o corpo que ressuscita. Não é assim? Jamais ele conheceu a morte. E diz lá em Apocalipse que a morte é vencida por ele. Ele diz lá em Apocalipse da sua vinda: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! A morte jamais vencerá a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Então aqui diz que ele mesmo assim fez purificação pelos nossos pecados. Né? Estamos no versículo 3, a parte B. E assentou-se à destra da majestade. Diga isso. Diga mais uma vez. Aonde? Diga nas alturas. No céu, igreja. Olha, Jesus, depois que ele se entrega em sacrifício de cruz pelo pecador, para que todo aquele que crê no seu nome tenha vida eterna, depois que ele ressuscita, ele sobe aos céus e está sentado à destra, à direita do Pai. Certa vez Salomé, ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Aí Jesus disse: fala. Aí Salomé disse: Senhor, permite que na tua glória os meus dois filhos, um se sente à tua direita e o outro se sente à tua esquerda. Ela não sabia o que estava pedindo. Coração de mãe que sempre quer o melhor para os filhos. Aí Jesus disse: tu não sabes o que tu pedes, porque o assentar à direita do Pai e à sua esquerda está reservado para aqueles que o Senhor assim o reservou. Aleluia! E é Cristo. Então ele subiu à destra da majestade nas alturas, está lá à direita do Pai. Nós vamos pular para o versículo de número 13, depois a gente continua o versículo 4, 5 e diante. Vamos pular logo para o 13,
porque ele vai continuar falando acerca do assentar à destra do Pai, sentar à direita do Pai. (13) diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, ou à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Igreja, este versículo 13, ele está mostrando que jamais Deus falou a um anjo: eu hoje te gerei. Eu te colocarei à minha destra, até que os teus inimigos estejam postos por escabelo dos teus pés. Olha, existe uma doutrina, tanto nas Testemunhas de Jeová, e até alguns pastores, uns poucos, que querem afirmar que Jesus, ele é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele faz parte de uma classe de anjo. O arcanjo Miguel, ele nunca foi Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus: a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita? Deus nunca mandou um anjo sentar à direita dele. A direita, ele falou para Salomé, é para aquele a quem o Pai o reservou, que é aquele que ele constituiu herdeiro de todas as coisas, herdeiro até da destra do Pai. As Testemunhas de Jeová e outros, eles procuram afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel, porque eles fazem uma comparação, um paralelo. Porque Jesus é o primogênito, ele é primogênito de Maria, mas do Pai, ele é unigênito. É o único Filho de Deus. Ele é unigênito. E por ele ser único, eles assemelham que o arcanjo Miguel, por ser um anjo-chefe, porque a palavra arcanjo, você não vai encontrar na escritura no plural. Você encontra anjos, você encontra querubins, você encontra serafins, mas arcanjo você vai encontrar no singular, como um só. E por ele ser o único arcanjo, eles interpretam que por Jesus ser o único Filho de Deus, então o arcanjo Miguel é o Jesus, porque é único, é o único arcanjo e o único Filho de Deus. Mas não é assim. Nós acabamos de ler aqui que jamais Deus falou a um anjo, dependente da classe que ele ocupa, da sua posição: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por esse cabelo dos teus pés. E a profecia se cumpre em Cristo. Os inimigos estão debaixo dos pés de Cristo. No final de todas as coisas, Jesus destruirá todos os seus inimigos, e todos aqueles que blasfemaram de Deus, mataram os santos e os profetas, e perseguiram a igreja, todos serão destruídos num grande lagar da ira de Deus, pisados, como uvas são pisadas para extrair o seu suco, assim também Deus destruirá todos aqueles que perseguiram a Cristo, perseguiram a igreja, e mataram os santos profetas.
Vamos para o Salmo de número 110. Esse versículo 13 que nós lemos, ele é extraído lá do Salmo 110. Salmo 110. Me acompanhe. Diz assim, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está falando isso é Davi, o escritor do Salmo. E olha que Cristo ainda nem tinha vindo à terra. Jesus estava nas alturas com o Pai. Aí salmista Davi, pelo Espírito, Deus, como revelou a Abraão os dias de Cristo, né? Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. E Jesus ainda nem tinha vindo em carne na terra. Mas o Espírito de Deus já revelava o Filho. E aqui também não foi diferente com Davi. Davi já conheceu a Cristo. Isso só pode entender quem está no Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Olha o que foi que Davi escreveu, ó. Versículo 1 do Salmo 110. E disse o Senhor a meu Senhor. Ele menciona 2 vezes aqui, Senhor. Assim diz o Senhor, Jeová, ao meu Senhor, Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não é a mesma coisa que nós lemos em Hebreus 1:13? Está vendo? Versículo 2: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, é Cristo, dizendo, domina no meio dos teus inimigos, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Olha o versículo 4. Jurou o Senhor Deus e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, se referindo a Cristo. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que jamais poderá ser desfeita. Bendito seja o Senhor. Amém? Vamos voltar para Hebreus. Agora nós vamos voltar para o versículo 5. Nós pulamos do 4 para o 13, para mostrar a destra de Deus, o assentado à destra de Deus. Agora voltamos para o 5. 5 não, 4, né? É o 4, versículo 4. Ainda se referindo a Cristo. Esses versículos todos, igreja, exalta o Pai através do resplendor da sua glória em Cristo. Olha só o 4. Feito, Cristo, né? Feito, tanto mais excelente do que os anjos. Então quer dizer que Cristo está acima de todo ser celestial, de toda classe de anjo, inclusive Miguel e Gabriel. Ele está acima de todos os nomes, quer nos céus, quer na terra, quer embaixo desta terra. Feito tanto mais excelente, olha igreja, mais excelente do que os anjos, quer dizer, está acima dos anjos. Quando aconteceu isso? Quando herdou o mais excelente nome do que eles. Qual foi o nome? Diga, Jesus. Ele herdou o mais excelente dos nomes. Quando ele senta na destra do Pai. Tudo isso depois que ele ressuscitou. Que ele se entregou pelos nossos pecados, derramou o seu sangue. O Pai foi glorificado no Filho,
e o Filho foi glorificado no Pai. Bendito seja o Senhor. Aí o versículo 5. Porque a qual dos anjos, ó, falando ainda acerca dos anjos, porque a qual dos anjos disse jamais. Deus jamais disse isso a um anjo, ó. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho. Deus jamais falou isso a um anjo, para o anjo se assentar à sua destra, para o anjo ser o seu filho. Então, arcanjo não é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, o que o povo diz ser a minha pessoa, o Filho do Homem? Aí eles disseram, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é João, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus disse para Pedro: e tu, Pedro, o que tu dizes ser o Filho do Homem? Aí Pedro disse, no Espírito: tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aí Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelaste. Tu não está na emoção da carne, Pedro. Mas quem te revelou foi o meu Pai que estás no céu. Aleluia! Então, igreja, Deus jamais disse a um ser celestial, a nenhum dos anjos, se referindo aos anjos: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Assenta aqui do lado do papai. Jamais ele falou isso. Antes, Jesus, ele herdou o mais excelente lugar. Qual é o mais excelente lugar? É a destra do Pai, que estava reservada a Cristo. Aí eu me lembro de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que Jesus disse para Marta: Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. Assim como Jesus herdou o nome acima de todos os nomes, o mais excelente lugar do que os anjos, assim a igreja, em Cristo Jesus, escolheu a melhor parte. Aleluia! Quantos podem dar glória? Aleluia! Versículo de número 6. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, esse primogênito aqui está se referindo a Cristo. Essa palavra primogênito, apesar dela ela se traduzir como primeiro, nesse texto, ela está no sentido de primeiro até a primazia, tá bem? Herdar o maior excelente lugar do que os anjos. Quanto outra vez introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olha, todos os anjos de Deus se dobram diante de Cristo. Eles reverenciam a Cristo, porque Jesus está acima dos anjos do céu, porque nele está a plenitude da glória de Deus. Nele está o próprio Deus, se revela na pessoa do seu Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você for fazer suas orações, pronuncie sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você pedir ao Pai, a palavra de Deus nos ensina: peça em nome do Filho, que é Jesus, para que o nome do Pai seja glorificado no nome do Filho. Bendito seja o Senhor. Versículo de número 7. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos fez ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Os anjos também têm o brilho, o resplendor de Deus.
mas eles nem estão acima do Filho, nem estão acima do Pai. Os anjos serafins, na visão de Isaías, eles não ousaram de olhar para a face de Cristo, reverenciavam voando com duas asas, cobriu os seus olhos com outras duas asas e cobriu os seus pés com as outras duas asas, para a glória de Deus. Versículo de número 8. Mas do Filho, falou antes dos anjos, né? Que estão sujeitos a Cristo, e que Cristo herdou mais excelente posição e lugar. Aí agora vai falar não mais acerca dos anjos, mas do próprio Filho, a qual ele tem falado esses últimos tempos através do Filho, da palavra. Aí diz versículo de número 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de justiça. Quando fala de cetro de equidade, quer dizer cetro de justiça, de verdade. Aleluia. Ele diz acerca do Filho. Olha como é que o escritor de Hebreus se refere a Jesus. Ele diz acerca do Filho, diz, 2 pontos. Ó Deus, olha como é que ele fala com Jesus. Ó Deus, ele iguala Jesus com o próprio Deus, porque nele se revela a plenitude da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus. O próprio Deus está nele. Então ele diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Está se referindo ao Filho. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aí o versículo 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Diga isso. Diga outra vez. Por ele ter amado a justiça e ter aborrecido a iniquidade, está escrito: por isso Deus, o teu Deus, ele iguala o Filho com o Pai, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Que é os companheiros dele? Os anjos. Então Deus ungiu acima dos anjos. Bendito seja o Senhor. Vamos abrir João, capítulo 1, versículo 1. Nós já até lemos, não foi há pouco? Mas vamos recordar. João 1. Olha só, no princípio era o verbo, nós lemos há pouco. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui está afirmando, igreja, que Deus, ele se revela em seu Filho. Que quem vê o Filho, vê o Pai. Você quer conhecer Deus? Conheça o Filho. Qual? 14 de qual? De João? João 1, 14. Vamos ver aqui, pegar aqui a participação da nossa diaconisa. João 1, 14. Diz assim: e o verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, igreja, a Escritura testifica, em todas as Escrituras, que o Pai está no Filho, que o Filho está no Pai. Que o próprio Deus veio em carne à terra.
na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós lemos no versículo 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Olha, igreja, presta atenção nisso aqui. Ele nos dá um exemplo. Temos que amar a justiça, amar a verdade. Mas também nós temos que aborrecer a iniquidade. Tem pessoas dentro de igrejas que até amam a verdade, gostam de dar um bom testemunho, mas às vezes tolera a iniquidade da parte de outras pessoas. Não corrige nem doutrina as outras pessoas. Então por que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria? Também para Ele ungir a mim e a você com óleo de alegria, com o seu Espírito. Esse óleo de alegria é o azeite se referindo ao Espírito Santo. Para que nós sejamos ungidos com óleo de alegria, nós temos que fazer como Cristo, ser semelhante a Ele, amar a justiça, amar a verdade e aborrecer a iniquidade. Se alguém vier, irmão, com algumas coisinhas para cima de ti, você corta logo. Você que diz que ama a verdade, aborreça a iniquidade. Corte logo. Não, minha irmã, não venha com essa história aqui, está bem, falando mal da igreja que você mesmo se congrega, falando mal do altar, falando mal do seu pastor. Irmão, quem ama a verdade verdadeiramente, aborrece a iniquidade. Aborrece a iniquidade. Então nós não podemos ao mesmo tempo caminhar na luz e nas trevas. Não existe. Ou você ama a verdade e aborrece a iniquidade, ou então você ainda não foi alcançado pelo óleo da alegria. Esse óleo da alegria, como eu disse, o azeite representa o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, traz alegria. Traz alegria de salvação, alegria de espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o versículo de número 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Mais uma vez, as Escrituras testificam que Jesus criou junto com o Pai todas as coisas. Versículo de número 11. Eles perecerão. Quem? Aquilo que Ele criou. No versículo anterior 16 diz: tu, Senhor, no princípio fundaste, criaste os céus e a terra, são obra das tuas mãos. Eles, se referindo ao céu e à terra, eles perecerão, serão destruídos. O próprio céu e a terra que foi criado será destruído um dia. Nós estudamos Apocalipse e nós vimos no capítulo 21, versículo 1, que essa terra e este céu que agora vê, já não existe. E mais à frente, Jesus disse no capítulo 21, eis que faço nova todas as coisas. Então, para Ele fazer nova todas as coisas, as velhas já foram para trás, já não existe mais. Aí Ele diz assim, ó, foi no versículo 11, eles perecerão, o céu e a terra perecerá, será destruído. Mas tu, se referindo a Cristo, permanecerá, e todos eles, agora eles, se referindo aos céus e à terra que a gente vê, eles, como roupa, envelhecerão. Olha, igreja, essa roupa que eu estou com ela, essa veste, ela não é para sempre. Um dia ela vai descosturar, o botão vai soltar, o tecido vai ficar tão fraquinho que vai se rasgar. Então disse aqui na palavra que eles, o céu e a terra que nós vimos, envelhecerão como uma roupa, como uma veste. Um dia se acabará. Ó, versículo 12. E como manto os enrolará, e como veste
se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia! Os céus e a terra passam, mas Jesus não passará. Aleluia! É eterno. Versículo de número 13. E a qual dos anjos, nós lemos esse, não foi o 13, nós vamos só ler e passar direto. E a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo dos teus pés. Versículo 11, se referindo aos anjos, 14, perdão, versículo 14, se referindo aos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia! Então, igreja, os anjos são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quem? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos são enviados de Deus, ministros de Deus, para servir a igreja, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Glória a Deus. Amém, igreja? Então terminou aqui o capítulo 1. E nós vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. É muito bom a gente se alimentar da Escritura, sabermos que a glória do Pai está no Filho. Também, certa vez, Filipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-me o Pai. Aí Jesus diz para Filipe: Filipe, como tu diz, mostra-me o Pai? Não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? E João 10,30, também Jesus diz: eu e o Pai somos um. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, em nome de Jesus. Quero pedir o pastor Daniel para fazer essa oração final. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus e Pai santo e amado, Pai de infinita misericórdia, Deus bondoso, Deus poderoso, a Ti, Pai, levantamos agora, meu Senhor, nosso clamor, e em forma, Senhor, de agradecimento, ó Pai, Te damos graça, meu Senhor, por mais uma doutrina, por mais um ensinamento da Tua palavra, meu Senhor. Te glorificamos, meu Pai, pelo alimento, Senhor, que Tu nos trouxe nesta noite, ó Pai. Que nós viemos aprender mais ainda de Ti, ó Deus. Te glorificamos, meu Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa, meu Senhor. Inúmeras pessoas nesse momento, meu Pai, se encontram no leito do hospital, outros se encontra, meu Pai, no mundo das drogas, mas nós se encontramos aqui, Pai, Te glorificando e aprendendo da Tua palavra. Pai, recompensa cada um que nesta noite veio até aqui, que vieram ouvir a Tua palavra, que nós viemos ser, Pai, não somente praticantes, mas ouvintes sempre árduo, meu Senhor, da Tua palavra, meu Pai. Eu Te peço, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender e pôr em prática a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Pai do Senhor a todos. Fique em pé todos, levanta a mão para o céu para receber a bênção apostólica. Receba a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba o amor de Deus nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo. E todos digam amém, Jesus. Vão em paz e que Deus os abençoe.